Mônica Porto, eu sou CEO da New Count, tenho um escritório aqui em Serra, no Espírito Santo. A gente tem um foco um pouco voltado aqui no meu escritório para empresas de construção civil, atacadistas que têm benefícios fiscais, né, ou varejistas, e-commerce, e o transporte de cargas. Então eu sou um pouco focada, né, nichada nesse ramo de negócios. A gente trabalha com a maioria empresas que são consideradas empresas de médio porte, então são empresas de regimes de lucro real, lucro presumido. Hoje a gente tem 300 clientes e 34 colaboradores aqui no escritório. Bom, hoje a gente tem setores chaves aqui, né? O departamento fiscal, contábil, o DP, eu tenho o financeiro, eu tenho um departamento que é o de sucesso do cliente, que a gente tem uma pessoa específica para o sucesso do cliente, são duas na verdade, né? E a gente também tem um setor que é de societário, que cuida da parte de alteração, né, contratos, e a gente tem um setor de conformidade também, que é o de compliance, que faz verificações de conformidade do cliente, de certidões negativas para ver se está tudo em dia e fica fazendo esse acompanhamento mensal. Os dois diferentes que eu acho que a gente mais tem da maioria são esse de conformidade, que é o que fica fazendo o acompanhamento. A gente usa sistemas que já fazem o gerenciamento lendo o DEC, né, notícias de Receita Estadual, Receita Federal, fazendo aquele acompanhamento dentro do ECAC de notificações e aí fazendo todos os controles de certidões negativas, porque como a gente tem clientes de médio porte, muitos participam de licitação, então precisa estar com certidão sempre em dia, então a gente tem que acompanhar isso de perto. A gente tem também a questão de controle de alvará, controle de certidão de certificado digital, então todas essas coisas. E também o compliance mesmo, que a gente usa softwares de compliance para ficar acompanhando, para ver se a informação que foi no SPED bate com o DARF pago, que bate com a DCTF. Então todo mês fazer essa conferência ali para ver se se está tendo de fato essa conformidade. No DP também, agora a gente destinou uma pessoa só para fazer auditoria, usando o Folha Certa, né? Que é a Brenda. Hoje ela fica exclusivamente só para cuidar da parte das auditorias de folha, e aí conferir as folhas todas, gerenciar essa parte de folhas, controle de folhas. Então tudo isso também está acabando que vai virar um setor à parte, que vai ser só um setor de auditoria de DP. E o sucesso do cliente. O sucesso do cliente, a gente tem duas frontes ali no sucesso do cliente. Uma que é a recepção do cliente, quando o cliente chega, kit de boas-vindas, que faz o acompanhamento dos clientes com lembrança de aniversário, e-mail, presente para clientes, que a gente sempre faz questão de acompanhar isso, né? Então, isso são coisas que são de praxe, assim, mandar e-mail para o cliente, seja o aniversário do cliente, do sócio, ou o aniversário da empresa, ou mesmo o quanto tempo o cliente é meu cliente, né? Então, por exemplo, ontem a gente foi numa cliente para levar uma cesta, porque tinha um ano que ela era nossa cliente aqui no escritório, então a gente sempre tem esse carinho de lembrar essas datas que são importantes, que às vezes nem o cliente lembra, a gente faz questão de lembrar. A outra parte do sucesso do cliente, ela é mais, digamos assim, estratégica, que é reuniões mensais que a gente marca com o cliente para fazer esse atendimento, para ver se o cliente precisa de alguma coisa, se o cliente quer uma apresentação de resultado, se o cliente quer algum serviço mais específico de alguma coisa. Então, esse acompanhamento de fato com reuniões, com atendimento mais personalizado para o cliente, mas é óbvio que isso tudo inclui um ticket diferente para o cliente que opta em fazer ter esse tipo de atendimento. Então, às vezes ele tem um atendimento muito mais personalizado, um atendimento muito mais premium, digamos assim, que é um pacote avançado que a gente oferece, que o cliente escolhe, né? Então, sempre a gente dá uma oportunidade do cliente escolher. Quando a gente vai reunir com o cliente, a gente tem uma estratégia de fazer um mapeamento de todas as dores do cliente.
Quando o cliente ele geralmente chega com muitas dores. Ele tem um monte de reclamações de coisas que ele não tem, que ele não recebe. Então a gente já faz esse mapeamento. Com base nesse mapeamento, a gente entrega para ele uma possibilidade de 3 pacotes. Um pacote que é o básico, que eu vou entregar conformidade, e aí eu sempre bato nessa tecla. Olha, isso daqui é o que você já tem hoje, que é entregar a folha, o prolabore, os impostos, né, o balancete, essas coisas. A gente tem um pacote intermediário, que aí a gente já tem uma consultoria a mais, né, algumas reuniões mais estratégicas, algumas coisas assim. E a gente tem esse pacote avançado. No pacote avançado, a gente oferece reuniões mensais com o cliente, apresentação de resultados, dados fornecidos em painéis de BI, que a gente sobe todas as informações do sistema para os BIs, para os clientes terem acesso em tempo real. A gente oferece certificado digital, então, ou seja, é um pacote completo para o cliente com planejamento tributário, então, ou seja, tudo isso incluso num pacote avançado que tem também incluso essa parte do sucesso do cliente, dessa segunda fronte, que é essa fronte mais avançada de um acompanhamento mais de perto. Para os outros clientes todos, o sucesso do cliente age em todos. Quando é um cliente básico, a gente vai mandar um e-mail, quando ele chega a gente dá kit de boas-vindas, né, presente de Natal, essas coisas. E quando é aniversários comemorativos, datas comemorativas, tipo, dia do médico, dia do, sei lá, do transportador. Se o pacote dele for básico, a gente manda um e-mail com uma lembrança, né, feliz aniversário da empresa. Quando esse cliente ele anda um pacote mais premium, aí a gente manda presentes, manda cesta de vinho, cesta com coisas, né, ou presentes mais específicos, a depender do gosto, que a gente também stalkeia o cliente na internet, né. Eu nunca contei isso pra ninguém, tá? Que eu stalkeio clientes na internet. Então a gente olha e fica acompanhando para ver os gostos do cliente. O que esse cliente gosta? Porque às vezes você vai dar uma garrafa de vinho e a pessoa não bebe, né? Então não faz sentido para ela ganhar uma garrafa de vinho, mas às vezes ela adora um café. Então você pode dar um café com uma garrafa de café, uma garrafa personalizada. A gente já mandou fazer garrafa personalizada, com um café especial. E aí a gente sempre toma o cuidado de escrever uma cartinha à mão para a pessoa sentir aquela coisa assim, nossa, isso realmente foi feito especialmente para mim. Então a gente tenta gerar o máximo que é uma conexão emocional com o cliente. Então, quando o cliente ele gera essa conexão emocional, ele acaba virando um cliente mais fiel e um cliente que acaba recomendando a gente muito mais, ainda que eu fale com ele em algum determinado momento, porque ninguém é perfeito. A propensão dele me perdoar sendo um cliente fiel é 100%. Ele, não, tudo bem, essas coisas acontecem. Por quê? Porque justamente a gente cativou no sentido da conexão emocional com o cliente. Então, hoje eu tenho um programa aqui dentro do escritório que é um programa de meritocracia com os colaboradores, que a gente chama de neocoins, né? Que são moedas virtuais. Essas moedas virtuais, elas são prêmios que eles recebem por meritocracia. Chegou no horário, pontualidade, tá com processos em dia, com tudo feito, eles ganham pontuações. Fora isso, a gente também usa para métricas de sucesso do cliente, então ter atendimento 5 lá no suporte para o cliente, receber elogio do cliente, isso também tudo pontua. E uma das coisas que a gente pontua também são os treinamentos. Então, quando eles fazem cursos, eles ganham moedas também. E aí, quando tem alguma coisa muito latente de mudança, essas coisas assim, reforma tributária, aconteceu alguma coisa, a gente pontua mais, então, ou seja, eu dou mais pontos para que eles se qualifiquem naquele sentido daquele curso que eu quero que eles façam. E aí, fora tudo isso, a gente também tem um trabalho feito com a liderança, para que a liderança desenvolva a equipe e desenvolvam as pessoas no sentido de que a gente precisa melhorar estas habilidades. Então, eu penso o seguinte, vai haver uma reforma tributária, vai mudar a legislação, vai mudar tudo. Ok, a hora que tiver uma legislação, a gente vai estudar e vai aprender a legislação, então isso não vai ser uma coisa difícil.
Mas se eu não trabalhar habilidades comportamentais e habilidades emocionais desses colaboradores, talvez eles não vão, digamos assim, aguentar a pressão, né, ou a mudança, uma mudança drástica. Então a gente acaba trabalhando também outras habilidades mais voltadas para habilidades comportamentais para que as pessoas estejam adaptadas às mudanças. Então eu entendo que hoje não sobrevive o mais forte nem o maior. Já vi grandes escritórios aí que eram muito grandes, muito famosos, hoje não existirem mais porque não resistiram às mudanças. Então eu entendo que a gente precisa, né, já dizia Darwin, que sobrevive quem consegue acompanhar a evolução, né? Então, ou seja, a gente precisa saber evoluir. Então é quem mais se adapta. Então quem se adapta às mudanças vão ser as pessoas que vão estar mais aptas para as grandes mudanças. Então a gente está trabalhando muito nessa parte, digamos assim, comportamental, social, emocional dos nossos colaboradores, para que eles estejam sempre adaptados a essas fortes mudanças. Então, isso é uma coisa boa porque as pessoas elas ficam, de uma certa forma, mais suscetíveis às mudanças. Então, é um trabalho um pouco mais difícil porque a maioria das pessoas acaba não tendo esse foco, porque fala assim, eu só preciso treinar tecnicamente. Mas talvez se a pessoa ela já tiver uma resistência pré-existente à mudança, vai ser difícil para ela continuar atendendo aquele. Por exemplo, eu tive colaboradores assim que saíram do escritório na época do E-Social. Eu não vou me adaptar, já trabalho no departamento social, no departamento pessoal há trocentos anos, esse negócio de E-Social eu não vou me adaptar a isso, e tipo, a pessoa pediu demissão porque não se adaptou a uma mudança que iria ser inevitável, sabe? Então hoje a gente trabalha muito esses pontos que são, digamos assim, comportamentais e emocionais dos colaboradores. Hoje 100% do meu DP é home office. No fiscal eu tenho acho que uma menina híbrida e tenho uma de home, e no contábil eu tenho 2 pessoas de home. Não é para todo mundo home office, infelizmente não é para todo mundo, mas tem pessoas que se adaptam muito bem ao home office. O fato de se adaptar, né, como eu falei, a gente trabalha muito essas técnicas comportamentais de se adaptar a essas mudanças, mas às vezes isso depende um pouco do perfil do colaborador, da casa, do local onde ele tem como trabalhar. Então às vezes realmente ele quer ir para home, mas às vezes a casa dele não propicia ele estar em home. E tem gente que se adapta completamente bem ao home office, mesmo tendo 2 filhos dentro de casa, e a pessoa se adapta muito bem. Eu não vejo absolutamente nenhuma perda no home office, muito pelo contrário. Eu vi muito mais ganhos do que perda. O principal ganho que eu tive foi a retenção dos colaboradores. Então, principalmente no DP, eu vejo muita gente reclamando, né, que o departamento pessoal é uma rotatividade muito grande, as pessoas não param. Então, eu não tenho, minha rotatividade no DP é 0. Não tenho pessoas que saem do meu DP por conta disso. Eu também fiz uma análise do perfil das pessoas que trabalham no departamento pessoal. Geralmente são mães, notei que elas têm um perfil de ter 2 filhos ou mais, que não acontece muito no fiscal. No fiscal, às vezes, eles têm 0 filhos, ou no máximo 1 filho, no contábil também. Então, o DP, eu vi que tinha essa questão muito mulher, muito mãe, muito com filhos. Então, quando você gera também essa oportunidade delas estarem mais perto dos filhos, ter uma flexibilidade, às vezes, de levar o filho ali no transporte escolar, buscar um filho na escola num determinado horário, ir numa apresentação do filho da escola. Então, isso tudo agrega muito mais para elas em salário emocional. E aí, quando eu falo de salário emocional, eu falo de uma gratidão para a empresa por você estar proporcionando isso para elas. Já pensou, poxa, meu filho está doente, eu tenho que vir para o escritório, porque tem escritório que simplesmente não aceita o home office. Aí a pessoa ela tem que trabalhar e ela está preocupada porque o filho está em casa, está com a vizinha, está com alguém, porque ela tem que estar dentro do escritório. E aqui a gente proporcionando essa possibilidade de ela estar em casa, ela está aqui, ela está trabalhando, o filho está ali, aconteceu alguma coisa, elas avisam, né, no sistema, ó, precisa ir me ausentar aqui 10 minutos, 15 minutos, segura aí para mim qualquer demanda. E isso faz com que elas sejam mais produtivas do que as pessoas que estão dentro do escritório.
sabe? Então, assim, no primeiro momento, eu até cheguei a querer medir muito a produtividade delas, porque eu achava isso, tá em casa. Mas depois eu fui percebendo que elas são mais produtivas do que as pessoas do escritório, porque elas sabem exatamente o que elas precisam fazer, o que elas precisam entregar, e se elas viram assim, eu parei meia hora, 15 minutos antes, 20 minutos antes para poder preparar um almoço, para dar um almoço para a criança, eu sei que eu vou precisar trabalhar até mais tarde e tá tudo bem, porque a empresa me proporcionou esse horário e agora eu tenho esse horário a cumprir, porque a gente trabalha com entregas e demandas de uma certa forma. Então, assim, a gente vai acompanhando, elas entregando as demandas e estando tudo no prazo pra gente, eu fico completamente satisfeita. É lógico que algumas pessoas, elas podem ocasionar algumas situações. Por exemplo, esse mês mesmo eu tive uma situação com uma menina de home office, tive um problema, que a cliente reclamou que ela estava demorando para fazer as entregas, né? Entregando um dia antes, uma coisa assim. A gente sentou para conversar com ela e ela falou, é porque quando acontece alguma coisa, deu um pau no sistema, eu fiquei tentando resolver o problema do sistema e acabei esquecendo das demandas. Então eu falei com as meninas, então é um trabalho que a gente tem que fazer de treinar ela, gerenciamento de crise, né? Como lidar com os problemas sem afetar, digamos assim, o trabalho, porque assim, a gente sabe que no DP a gente tem muitos problemas com o e-social, com o sistema, com lentidão. Então, às vezes, elas focam nisso, no problema do sistema, e às vezes acaba esquecendo da entrega. Então, era gerenciamento de problemas ali, de conflitos, digamos assim, do que problemas comportamentais. Então, assim, para mim, hoje o home office é super válido. Eu acho ótimo, não pretendo acabar nunca com o home office, e muito pelo contrário, para mim hoje eu retive mais talentos e eu consegui atrair melhores talentos por ter essa prerrogativa. Então, ou seja, eu consegui trazer pessoas muito boas para o meu time, porque elas sabiam que aqui dentro tinha essa prerrogativa do home office. Então, como a gente faz um certo atendimento, não certo não, a gente faz um atendimento hoje aqui no escritório nível Brasil. Então, hoje eu atendo clientes do Espírito Santo, Rio, Bahia, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Ceará, a gente tem clientes em vários locais do Brasil. Hoje eu não estou mais limitada a uma região geográfica, certo? O Espírito Santo, ele é um estado que vai ser fortemente impactado pela reforma tributária, porque muitas empresas que estão aqui hoje, elas estão por conta de um incentivo fiscal que nós temos aqui, que é o Compete. Então, essas empresas, elas estão aqui, a tendência é que em 2033 essas empresas não estejam mais aqui, certo? Então, qual é o trabalho que eu estou fazendo em prol da reforma? Eu não estou preocupada com a reforma, no impacto que ela vai ter, esse tipo de coisa não é o que está me preocupando agora. O que está me preocupando agora é o quê? É ter um bom atendimento para esse cliente e ser uma contabilidade de referência para esse cliente, porque o dia que ele falar comigo assim, Mônica, não vale mais a pena eu estar no Espírito Santo, eu vou voltar para São Paulo, eu com certeza vou para São Paulo junto com ele. Então, ou seja, eu vou atender ele lá em São Paulo, porque hoje a gente já atende uma quantidade de clientes em São Paulo que não me limitaria, certo? Então, hoje, o que eu vejo muito, talvez, de um problema, é porque, assim, o cara que é empresário hoje aqui no Espírito Santo, ele vai ser empresário em São Paulo e em qualquer outro lugar, porque se a gente vai colocar na régua, todos os estados vão ser iguais, nenhum mais vai ter benefício, eu preciso entender que em qualquer lugar que ele estiver, eu posso atender ele. Então, hoje, o que a gente mais faz é essa quebra de barreira em relação à localidade, para que isso não seja um impedimento. Quando chegar lá na frente, esse cliente passar a continuar sendo meu cliente. Hoje, a gente tem uma pegada muito grande aqui, que é o seguinte: o cliente, às vezes, ele tem uma matriz lá no Rio Grande do Sul e ele abre só uma filial aqui no Espírito Santo. Nesses casos, o que acontece? Se acabar o incentivo, ele vai fechar a filial no Espírito Santo e vai continuar a operação dele lá na matriz dele. Hoje a gente tenta realizar um trabalho tão incrível com esse cliente aqui, envolvendo muito sucesso do cliente, envolvendo várias coisas, que ele acaba passando a contabilidade lá do Rio Grande do Sul para a gente fazer daqui também. Então eu faço a filial e faço a matriz. Então, ou seja, numa hora de uma reforma, se ele quiser não continuar
com essa filial aqui, eu falo, ok, vamos para o Rio Grande do Sul, mas eu continuarei contadora dele. Então, esse é um trabalho que hoje eu venho realizando com os meus clientes, então, e também com a equipe, para que eles treinem, estudem legislação de outros estados. Então, a gente sempre está em busca de estudar a legislação, mudanças de legislação, então, ou seja, a gente não fica focado só em saber o Espírito Santo, e sim saber todos os locais possíveis que a gente possa estudar a legislação, para que a gente abra sempre o nosso leque. Então, hoje o que eu tenho feito é isso, é tentar abrir o leque para atender clientes do Brasil inteiro, porque eu entendo assim, na hora que tiver a reforma, para mim vai ser indiferente. Se todos os estados vão ter uma mesma legislação estadual, para mim vai ser mais fácil ainda. Tá? Vou dar um exemplo do meu amigo Fabiano Azevedo. Bom, o Fabiano, a gente já se conhece há muitos anos, né? Somos muito amigos, então ele já compartilhou comigo bastante da história dele. Ele começou do zero, né? E hoje tem um grande escritório, nosso escritório lindo lá em Maceió. Muito sucesso, e a virada de chave dele, assim, foi a parte de mapeamento de processos, né? Então foi a partir desse momento que ele começou a entender que ele precisava mapear processos e padronizar processos e melhorar processos, refinar processos, que foi que o escritório dele começou a ter uma mudança de mentalidade. Então hoje eles focam muito nessa questão do processo, e depois ele virou também com essa questão do sucesso do cliente, tanto que eu, bem que quando eu aprendi essa questão do sucesso do cliente foi muito com ele, assim, trouxe dos primeiros encontros que a gente teve, que ele falou comigo sobre o sucesso do cliente e as coisas que ele aplicava lá do sucesso do cliente. Eu trouxe muita coisa, aprimorei as ideias, né? Melhorei algumas ideias e trouxe para cá. Então, acho que isso foi uma grande virada de chave para ele lá no escritório dele. Para mim, a grande virada de chave do meu escritório foi a greve que teve aqui no Espírito Santo da PM. Essa greve foi em 2017. Nessa greve, o que aconteceu? Aqui perto, apesar de todo mundo morar muito perto do escritório, a gente está numa região que eu estou localizada perto dos colaboradores. A gente teve alguns bairros que tiveram um toque de recolher por conta da greve da PM aqui. Essa greve da PM ela foi ligeiramente caótica. Na época eu morava em Jardim Camburi e tipo, eu ficava olhando por cima, assim, né? Porque eu morava perto da Estácio, ficava olhando e vendo o pessoal lá do batalhão. E as meninas elas não podiam meio que sair de casa. Então foi nesse momento que eu falei bem assim, eu preciso mudar e ter sistemas em nuvem. Então, isso foi a primeira virada de chave para mim, foi essa greve da PM. Cara, eu preciso ter um sistema em nuvem. E aí, nesse mesmo ano, eu conheci uma contadora lá de Cachoeiro, que ela já tinha tido o banco de dados dela furtado 3 vezes. E o pessoal roubava e pedia resgate no banco de dados. Aquilo foi um desespero para mim. E aí foi a maior virada de chave para mim. Eu peguei o carro, fui, juntei com uma amiga, Tamara, e a gente foi lá no escritório dessa menina, conversamos, e aí ela falou que ela ficava preocupada, fazia backup todo dia, salvava, levava o HD debaixo do braço, e aí aquilo, tipo, me assustou tanto que eu falei assim, cara, já pensou se alguém entra no meu escritório, se alguém rouba meus dados e tal. Então isso foi uma primeira virada de chave, assim, completamente pra mim, foi a gente colocar o sistema em nuvem. Quando a gente colocou o sistema em nuvem, eu percebi que a nossa produtividade aumentou muito. Por quê? Porque a gente tinha isso. Hoje eu não... Então, tipo, desde antes da pandemia, a gente já tinha um esquema meio híbrido de trabalhar. Como eu já estava viajando muito, dando muita aula no final de semana, eu conseguia trabalhar de qualquer lugar, atender o cliente de qualquer lugar. Então, às vezes o cliente me ligava, eu estava no aeroporto, eu conseguia atender. O cliente ligava, eu estava viajando, eu conseguia atender. E as meninas também. Então, acontecia alguma coisa, hoje eu não tenho como trabalhar. Ir pro escritório, aconteceu isso, greve do ônibus, né? Não, trabalho de casa mesmo hoje. Bom, entrou, tô no lugar, começa a trabalhar. Isso foi uma grande viradona de chave. Essa parte de processos não foi uma virada de chave para mim, porque a gente
Fabiana até brinca comigo, né? Fala, amiga, você usa processo no escritório antes, quando ninguém nem sabia que existia processos. Porque eu vim de uma empresa privada e eu comecei a empreender aqui no escritório em 2011. Em 2014 eu já tinha implementado um sistema de processos. Então a gente já tinha mapeamento de processo. Então o processo não foi uma questão para mim. Para mim mais foi essa virada de chave de eu conseguir trabalhar de qualquer lugar. Com essa possibilidade de eu conseguir trabalhar de qualquer lugar, quando a pandemia veio, eu estava nos Estados Unidos, eu estava na Disney. E aí as meninas me ligaram e falaram comigo, Mônica, o Espírito Santo decretou estado de calamidade, a gente vai ter que fechar tudo. Eu falei, não, ok, vai todo mundo para casa, notebook debaixo do braço. Elas foram para casa, no outro dia a gente já estava trabalhando normalmente. O que aconteceu em relação a isso? Muitas empresas, elas se viram reféns de escritórios que não estavam abrindo, que não estavam trabalhando, porque não estavam prontos para aquela mudança, e a gente acabou recebendo muitos clientes por conta disso. E aí, alguns clientes também que eram de fora ou de outros estados, eles começaram a perceber isso. Nossa, você consegue me atender daí? Sim, consigo. E aí, a gente começou a atender, abrir fronteiras, porque antes eu tinha muito receio disso. Não vou conseguir te atender, você está no Rio. E aí começaram a vir muitos clientes de outros estados. Então isso foi uma grande virada para a gente de chave, de acabar recebendo clientes do Brasil inteiro, que antes a gente não, nem cogitava uma hipótese, né? Então hoje a gente atende nível Brasil, atende empresas do Brasil inteiro. Então eu acho que essa questão da gente ter a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, estar já adaptado às mudanças, né? E futuras mudanças, projeção de mudanças, eu acho que isso trouxe uma virada de chave de crescimento para a gente muito grande. Eu cresci 280% na pandemia. 280%. E também foi na pandemia que foi o seguinte, eu pensei assim, tava todo mundo meio desnorteado, sem saber o que fazer. Eu falei, cara, vou aproveitar esse momento e vou começar a desenvolver novas habilidades. E aí eu comecei a estudar Power BI, paguei um cara, comecei a fazer alguns cursos e falei bem assim, eu não quero mais ser um escritório que entrega guia, que entrega conformidade, eu quero ser um escritório que entrega dados. E aí a gente começou a trabalhar com essa virada de chave de dados e hoje eu atraio meus clientes muito por força da tecnologia que a gente emprega, na entrega, nos sistemas que a gente utiliza. Porque quando a gente fala, né? Por exemplo, ontem eu fiz uma reunião com a cliente, que ela falou comigo assim, ela falou, Mônica, ela entrou tem 3 meses no escritório. Ela falou, meu antigo contador mandava eu imprimir todas as notas fiscais, até hoje. Eu falei, não, eu não preciso de nota. Ela, não, mas a parte financeira eu não preciso, só preciso do seu relatório do seu sistema. Ela usa o sistema, acho que é TOTS. Eu falei, não, só preciso do relatório do seu sistema. Não, mas você não precisa do documento. Não precisa, a gente importa, a gente automatiza. Dia 15, mais ou menos, a gente já está fazendo a apresentação de resultados com dados. Então, ou seja, isso também foi uma grande coisa, porque hoje quando a gente mostra isso para o cliente fica assim, eu nem sabia que contabilidade fazia isso, eu nem sabia que isso era um serviço que a contabilidade poderia oferecer. Então eu capto muito o cliente quando ele vê a quantidade de tecnologia que a gente tem empregada no nosso processo e os dados que a gente apresenta com o Power BI, com dashboards, assim, que eles ficam apaixonados. E a gente faz isso tanto na parte contábil quanto na parte financeira, inclusive da parte de departamento pessoal também, com análise de rubricas, com Power BI, análise de férias, controles que o Power BI faz, que o meu sistema não faz. Então a gente mostra tudo isso para o cliente. Ele se encanta. Quando ele entra aqui dentro, a gente foca no atendimento, né? Que hoje a gente tem um lema aqui dentro que o nosso trabalho aqui dentro, né, o nosso objetivo e o nosso foco é no atendimento do cliente. Então, eu atendo clientes, né, esse é o meu principal objetivo, é o atendimento do cliente, depois eu faço contabilidade. Então, quando o cliente ele vem, ele fica muito encantado com esse atendimento e receptividade, né, e aí atrelado a questão das moedas que a gente tem, que elas pontuam, quanto mais elas atendem melhor o cliente, mais elas pontuam, mais elas ganham moedas, né? Mais elas querem atender bem o cliente, porque elas sabem que elas também vão ser recompensadas com isso.
Então essa recompensa delas, elas sempre querem ser muito agradáveis. Então elas ligam para o cliente, você está precisando de alguma coisa, posso te ajudar em alguma coisa, mandam mensagem. O sucesso do cliente também atua nisso, toda semana, você está precisando de alguma coisa, tem alguma coisa que eu posso fazer. Então eles ficam muito encantados com esse atendimento, que não é muito normal nos escritórios, né? Tem escritórios que às vezes o pessoal não quer nem atender o cliente, e aqui a gente faz essa questão de atender muito bem o cliente, de abraçar de fato o cliente, os problemas dele, e entender que o problema dele é um trabalho para mim. Quanto mais problema meu cliente tem, mais eu tenho trabalho, então mais a gente tem oportunidades. Então a gente enxerga todos esses desafios sempre como oportunidade de crescimento, oportunidade de melhores atendimentos. Então às vezes eu pego um cliente, já aconteceu situações assim, de eu pegar um cliente que ele pagava tipo R$1.000 e eu oferecer um pacote para ele 5.000, por exemplo, né? Eu falei, ó, meu pacote aqui é 5.000. E ele, não, tudo bem, porque isso daqui é o que eu quero, é o que eu preciso. E o outro contador, vamos dizer assim, cobrava, vamos supor, R$1.000, eu estou fazendo só uma analogia, cobrava aquele R$1.000, mas ele não entendia essa oportunidade desse upgrade que ele podia fazer, desse upsell que ele podia fazer para o cliente, por conta de uma demanda que o próprio cliente dele tinha. Então hoje a gente começa a trabalhar essas oportunidades de chegar para o cliente e falar assim, olha, eu vejo hoje que você precisa deste pacote aqui, e o cliente fala assim, não, tudo bem, realmente eu preciso disso, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda nisso, e aí você vai agregando mais valor e aumentando muito mais o seu ticket com o seu próprio cliente, CAC zero, né, digamos assim, aumenta a rentabilidade. Então, ou seja, são vários, acho que trabalhos em conjuntos, mas que envolvem, eu acho que esses 3 pilares, tecnologia, pessoas, né, e atendimento, pessoas e os processos, né, dentro de um escritório. Então, a gente atrai pela tecnologia, as pessoas mantêm, fidelizam, e os processos, eles acabam mantendo essa qualidade do que a gente quer entregar para o cliente sempre.